E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. E nesse vídeo, nós vamos resolver um exercício que estava na OBF de 2014, na segunda fase. Bom, neste sábado agora, dia 9 de agosto de 2014, ocorreu a segunda fase da OBF. Nós vamos aqui, como eu disse, fazer a resolução no Ser Genial. Nós vamos ter algumas resoluções de algumas questões daquela prova, né? Neste vídeo em específico nós vamos resolver a questão número 10, que estava na prova da primeira e segunda séries, né, que envolvia um pouco de gases. Então vamos ver. Para que uma bola seja aprovada pela Federação de Futebol, deve possuir certas características. Entre elas está a perda de pressão. Iniciando-se com uma pressão de 0,8 bar a nível do mar, é aceitável uma perda máxima de 20% em 72 horas. Suponha que o interior da bola contenha um gás ideal e que a temperatura e volume sejam constantes. Que fração máxima de gás pode ser liberado da bola para que, ainda assim, seja reconhecida pela federação? Bom, então o que a gente sabe? Ele está falando que a federação de futebol ela só não aceita a bola se tiver saído muito gás dela, certo? Como a questão disse, só pode diminuir no máximo 20% da pressão em 72 horas. Só que a gente pode ver aqui que alguns dados não vão servir para nada, como essas 72 horas, ou o 0,8 bar a nível do mar, não vai servir para nada, certo? Só está ali para estar no texto, só que o que a gente vai precisar resolver não é nada disso. Então, como nós vamos resolver? Bom, nós vamos lembrar lá daquela equação geral dos gases, né, PV/nRT. Vamos escrever aqui, o estado 1 é com a bola completamente cheia, certo? Com pressão total, como ele diria, começando aqui com 0,8 bar. Então, PV/nRT quer dizer pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, a pressão no início vezes o volume no início vai ser igual ao número de mols do gás no início vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura no início. E a mesma coisa a gente pode escrever para o final, certo? O final depois que saiu certa quantidade de gás. Vamos dizer que aqui é no início. Ou seja, aqui está com a pressão máxima, certo? E então P2 igual P2V2 é igual a N2 vezes a constante vezes T2. Repare que eu não estou colocando índice em R, porque R é uma constante, certo? Não importa qual situação que nós estejamos considerando, a constante tem sempre o mesmo valor. Então, esta equação aqui com o índice 1 é para o início. E vamos dizer que esta equação aqui para o índice 2 é quando saiu o máximo permitido. Vamos dizer que aqui saiu o máximo de gás que é permitido pela federação. E é justamente isso que a gente quer saber, certo? A gente quer saber qual é a fração máxima de gás que pode sair. Então, por exemplo, pode sair 20% do gás, pode sair 30% do gás, certo? A gente vai ter que chegar assim no valor de uma fração, numa porcentagem. E algumas observações interessantes que nós vamos precisar. Ele diz que a temperatura e o volume sejam constantes. Ou seja, o volume não vai variar, a temperatura não vai variar. Portanto, V1 é igual a V2. O volume não varia. É a mesma coisa para a temperatura. T1 é igual a T2. Porque também não varia. Certo? Então, o que nós podemos fazer? Nós queremos chegar numa relação entre a quantidade de gás. Certo? Como que nós vamos chegar na quantidade de gás exatamente? Bom, nós vamos chegar ou pelo número de mols, certo? Ou pela massa, só que nós vamos ver que vai dar na mesma. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dividir uma equação pela outra. Bom, na verdade, deixa eu reescrever aqui. P1, V1 dividido por P2, V2 é igual a N1 sobre N2 RT1 RT2. Então, o que acontece? A constante cancela com a constante. Outra coisa, lembre que o volume 1 é igual ao volume 2, certo? Volume 1 é igual ao volume 2, então nós podemos cancelar, ou seja, em cima e embaixo nós multiplicamos, em cima e embaixo nós dividimos por esse volume, né? É o mesmo valor, nós podemos cancelar. Mesma coisa para a temperatura, T1 é igual a T2, então isso daqui cancela.
Então, se nós escrevermos a relação, nós vamos chegar aqui. P1 sobre P2 é igual a N1 sobre N2. Vamos separar uma coisa aqui. Nós sabemos que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Certo? Então, se eu escrever N1 sobre N2, isso é igual a N1 sobre a massa molar. E, como vai ficar uma divisão de fração, a gente conversaria a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Isso aqui ficaria dividido por N2, e N2 é a massa 2 dividido pela massa molar. E aqui eu escrevi errado, certo? Só estou fazendo isso daqui para mostrar como a relação, tanto de massa como de mols, vai dar na mesma. Né? Porque a massa molar é sempre a mesma, ela vai se cancelar. Então, a razão, número de mols 1 sobre número de mols 2, é a mesma razão do que a massa 1 pela massa 2. Então, P1 sobre P2 é igual a N1 sobre N2, o que é igual a M1 sobre M2. E outra coisa que é importante nós notarmos. O máximo que pode sair, o máximo que pode diminuir da pressão é 20%. Ou seja, só pode perder 20% da pressão. Então, o mínimo que tem que ter para que seja reconhecido pela federação é 80%. Não pode ter menos de 80%, porque o máximo que pode sair é 20%. Então, nós podemos dizer, considerando que essa situação aqui com o índice 2, nós estamos falando que é o máximo que é permitido sair, o que sobrou é 80%, porque o máximo que pode sair é 20%. Portanto, nós vamos dizer que P2 é 80% de P1, ou seja, é 80 sobre 100 de P1. Então, nós vamos substituir isso aqui nesta expressão. Então, P1 sobre P2 é igual a P1 sobre 80 sobre 100 P1. Certo? E nós cancelamos P1 com P1. Agora o que acontece? Nós vamos... deixa eu reescrever aqui. Nós temos que N1 sobre N2 é igual a... Só invertendo aqui, certo? Nós temos 1 sobre uma fração. Nós vamos inverter, ou seja, isso aqui vai ficar 100 sobre 80. E também não é bom aqui cancelar, a gente vai ver por quê. Então, o que acontece? De novo, nós queremos saber quanto é a fração máxima de gás que pode sair. Então, o que nós vamos fazer? Vamos isolar N2, certo? Porque N2 é quanto tem no final, quando sair o máximo que pode. Então, N2 é igual a... Se nós passarmos o N2 para o outro lado, ou seja, multiplicarmos os dois lados por N2, e passarmos o 100 sobre 80 para o outro lado, né, ele vai passar invertido, vai passar 80 sobre 100. Então, fazendo aqui as contas, isso vai ficar 80 sobre 100 N1. Né, porque falando rusticamente, 80 passa multiplicando, 100 passa dividindo, certo? Então, nós vamos dizer que o N2 é igual a 80% de N1. E como nós vimos a relação para a massa mesmo, ou seja, a massa depois, né, que saiu o máximo é 80% da massa inicial. Então, o que nós deduzimos? Depois que saiu o máximo que pode, o quanto sobra é 80% do que tinha no começo. Certo? E lembre que a pergunta é quanto pode ser liberado, ou seja, quanto pode sair. Nós vemos que o mínimo que tem que sobrar lá é 80%. Portanto, o máximo que pode sair é 20%. Então, a resposta é... deixa eu escrever aqui bonitinho. O máximo que pode sair é 20%. Bom, você pode até falar, nossa, que questão nada a ver, né? O número lá que tinha anunciado era 20%. E a resposta era 20%? Sim. Porque como nós podemos ver, ficou numa relação diretamente proporcional. Só que é uma questão dissertativa, certo? Nós teremos que mostrar nosso raciocínio. Então é isso, resolvemos mais uma questão. Bons estudos, um abraço e até a próxima.